Carta aos Judeus Messiânicos, capítulo 3, versículos 1 até o 11. Hoje nós vamos estudar esse capítulo que fala sobre a superioridade de Jesus em relação a Moisés. Jesus é maior do que Moisés. Obviamente, Moisés é um homem de Deus, um homem que Deus escolheu para ser o grande líder, o grande legislador, o libertador do seu povo, que o tirou do Egito, da casa da servidão e o levou para um lugar de promessa, um lugar que Deus havia prometido para eles para ser sua própria terra. Então Moisés é uma figura grande entre os judeus. Além disso, ele é um grande profeta, ele falou da parte de Deus, ele trouxe da parte de Deus os 10 mandamentos e toda a legislação que acabou se tornando a coluna dorsal, vamos dizer assim, a constituição moral, a constituição de conduta do povo judeu. Nós herdamos muitas coisas de Moisés. Quando nos dizemos uma cultura judaico-cristã, nós queremos dizer, nós adotamos essas coisas que foram dadas, por assim dizer, por Deus, como profecia ao próprio Moisés. Então, o autor de Hebreus aqui está mostrando para esses judeus que se converteram ao Messias, como Jesus é superior a Moisés e por quê, tá bom? Então ele vai dizer assim: por isso mesmo, meus santos irmãos, participantes comigo no chamado que vem do alto, prestem atenção em Jesus, o apóstolo e mediador supremo daquilo que declaramos crer. Jesus foi fiel àquele que o enviou, assim como Moisés foi fiel em sua própria casa. Porque o homem Jesus merece mais honra do que Moisés, do mesmo jeito que o construtor de uma casa merece mais honra do que a própria casa. Toda casa é construída por algum homem, mas o construtor de tudo que existe é Deus. Moisés, de fato, foi extremamente fiel em cuidar da casa toda. Foi um bom administrador, que deu testemunho a respeito das coisas que ainda não tinham sido faladas. Jesus, por sua vez, foi fiel como filho que toma conta da sua própria casa. E esta casa somos nós, sempre que confiamos sem vacilar e caminhamos com esperança e alegria até o dia final. Isso está de acordo com a palavra do Espírito Santo que diz: hoje, se alguém ouvir a sua voz, não endureça o seu coração, como nos dias em que foram provados na tentação do deserto, quando seus pais me testaram, me puseram à prova e viram tudo o que eu fiz durante aqueles 40 anos. Por isso, me entristeci demais com aquela geração e concluí que sempre escolhem o desvio dos seus corações e por isso nem têm ideia dos meus caminhos. Assim, na minha indignação, eu fiz esta promessa, é Deus falando aqui: jamais experimentarão do meu descanso. Muito bem, os comentários são os seguintes. O autor de Hebreus está dizendo aqui que Jesus é superior a Moisés, da mesma maneira que o construtor de uma casa é mais importante do que a casa, ou seja, o que Moisés fez era a obra de Deus, era a casa de Deus, mas a pessoa que fez foi o próprio Jesus. Jesus é o autor, é o dono da casa. E ele compara Jesus como um bom administrador. Então, se a gente puder colocar em palavras simples, Moisés foi um excelente mordomo, um excelente administrador das coisas que ele recebeu de Deus. Jesus é o filho, Jesus é o dono da casa. E aí o que ele está tentando dizer, na verdade, não é apenas que Jesus é melhor do que Moisés. Por quê? Para dizer que Jesus é melhor? Não, porque a revelação, a clareza com que Jesus revela ao Pai é muito maior do que a clareza que nós poderíamos ter ou que alguém possa ter a partir dos escritos do Antigo Testamento e da revelação que veio através de Moisés. Obviamente, aquela revelação conduz ao Messias, deveria nos conduzir até o Messias. Mas o Messias é o próprio dono da casa. Então ele sabe exatamente como a casa funciona, como é, como é que não é. Então ele está dizendo isso. E ele está especialmente chamando a nossa atenção que aqueles que rejeitaram aquilo que Deus revelou para eles no tempo de Moisés, não quiseram acolher
a revelação que veio através de Moisés, que foi esse mordomo, esse administrador excelente, perderam o privilégio de entrar no descanso de Deus, de entrar na terra prometida. Na verdade, eles morreram naqueles 40 anos no deserto, através de tantas provas que eles passaram. Mas, na verdade, o texto diz quem estava sendo provado, eles estavam provando e provocando e testando a Deus. Não estavam colocando confiança, fé na sua palavra. E ele diz, se esses que rejeitaram a lei de Moisés, que era apenas uma amostra da verdadeira revelação que haveria de vir em Jesus, se perderam no deserto, quanto mais nós devemos dar toda a nossa atenção a Jesus Cristo. Então o chamado é para nós prestarmos atenção. Prestem atenção em Jesus. Aqueles que não prestaram atenção a Moisés ou a lei de Moisés morreram no deserto. Mas nós temos o privilégio agora de uma revelação maior e de atender e atentar para a pessoa de Jesus Cristo. É isso, boa semana para vocês.